Uma boa tarde a todos. Que possamos, nessa tarde de hoje, elevar os nossos pensamentos e captar as boas intuições do alto. Então, antes de nós começarmos o nosso tema, vamos à bibliografia onde nós pesquisamos o assunto, dos canais da onde nós nos servimos, para aqueles que tiverem interesse em aprofundar o tema possam fazê-lo. Então, nós pesquisamos na obra Libertação, uma das obras da série André Luiz, Nosso Lar, que na verdade é o primeiro livro da série André Luiz, Saúde e Espiritualidade nas Relações, e também nos servimos de uns ensinamentos que foram ministrados num seminário justamente sobre saúde e espiritualidade na Universidade de Caxias do Sul. E uma exposição doutrinária do médico Décio Iandoli Júnior. Muito bem. Quando nós vamos falar em saúde, doença e espiritualidade, e quando vamos começar falando especificamente sobre saúde, a primeira referência que nós precisamos trazer é justamente aquilo que fala a Organização Mundial da Saúde sobre o tema. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e de enfermidades. Então, nós vemos aqui um tríplice aspecto que é abordado pela Organização Mundial da Saúde para analisar se uma pessoa é saudável, o bem-estar biopsicossocial. E esse conceito, ele é de 1948. Então, vamos fazer uma análise desse conceito. Aqui já se pode observar um avanço da Organização Mundial da Saúde ao perceber que estar saudável não significa somente a ausência de doenças no corpo físico. Até porque eu posso não ter nenhuma enfermidade aparecendo no meu corpo físico, mas ainda assim eu posso estar doente, como nós vamos ver. Então, segundo esse conceito, é necessário para nós sermos considerados saudáveis, nós temos esse bem-estar biológico, psicológico e social. Então, a partir disso, nós podemos concluir que eu posso não ter nenhuma enfermidade orgânica, mas isso não significa que eu sou saudável se eu estiver, por exemplo, morando em condições que não são adequadas, em condições subhumanas, isolado ou encarcerado num presídio, por exemplo. Também posso não ter nenhuma doença física, mas não significa que eu sou saudável se eu tiver de maneira recorrente triste. Porque a tristeza, apesar de ser uma emoção natural, e todos nós somos dotados dela, a tristeza recorrente, insistente, ela é um sinal de alerta. Porque pode ser que a pessoa esteja se encaminhando para uma depressão. E temos também o ponto de vista biológico. Então, esse conceito da Organização Mundial da Saúde, ele é aceito mundialmente. E nós vamos observar que a nossa medicina tradicional, ela se volta muito mais para esse aspecto aqui, que é o aspecto biológico, que é o cuidar do corpo. E o Dr. Décio Iandoli Júnior, ele diz que a atenção a esse aspecto é tão grande que há até um desprezo em relação à parte psicológica e, de certa forma, até um descompromisso com a parte social. Então, ele dá um exemplo. Ele diz, o paciente, ele sente alguma dor, algum desconforto, e aí ele vai ao médico. Então, ali são tecidas algumas considerações, o médico faz algumas perguntas, pede exames para a pessoa. Aí a pessoa vai lá, faz uma bateria de exames e nesses exames não aparece absolutamente nada. O que o médico diz? Tu não tens nada. Isso é psicológico. Só que se é psicológico, é alguma coisa. Porque, como nós vimos, são fatores que têm que ser abordados de uma maneira ampla e não focar apenas na parte física.
Então, o que se percebe, como diz o Dr. Décio Iandoli Júnior, é que não é feita uma medicina de acordo com isso que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Porque o médico, ele estuda e ele é treinado para cuidar somente da parte física, do corpo. Claro que nós sabemos que quem cuida da parte psicológica é o psicólogo, quem cuida da parte social é o assistente social. Mas aí ele diz, se o médico não fizer uma triagem de uma maneira adequada, como é que o paciente vai saber para onde, qual é o procedimento que ele tem que seguir, dependendo de determinada situação. Então, o correto seria dar um encaminhamento, porque se há sintomas, ainda que esses sintomas não se corporifiquem na máquina física, há uma causa. E se essa causa ela não está no corpo biológico, onde é que ela está? Talvez no psicológico, e se traduz numa insatisfação com a vida, numa tristeza, talvez na parte social, pode ser que a pessoa não esteja bem no casamento, pode ser que a pessoa não se relacione de uma maneira adequada no seu ambiente de trabalho. Então, tudo isso precisa ser analisado. A partir destas respostas, se dará, então, um encaminhamento adequado. E um aspecto relevantíssimo, diz o Dr. Décio Iandoli Júnior, que a medicina já sabe, embora não admita, que nós somos responsáveis pela harmonia ou desarmonia do nosso corpo. Mas ele diz que como esse viés materialista ele é tão presente, que se criou aquela ideia de quem vai nos curar é o médico. Ele é o responsável pela cura, mas não. O responsável pela cura efetiva do nosso corpo e da nossa alma somos nós mesmos. E ele dá um exemplo. Ele diz que ele tinha uma paciente, uma senhora, que ela o procurou certa vez e disse que ela tinha certeza que ela estava com câncer de estômago. Então ele encaminhou para que ela fizesse uma bateria de exames e os exames não acusaram absolutamente nada. Mas ela continuou insistindo, ela disse não, mas se eu não tenho, eu vou ter. Então ela ficou durante um tempão consultando, até que quando ela recebia os resultados negativos, ele disse que era visível a expressão de desapontamento no rosto. Até que 5 anos depois, ela fez um exame e foi constatado um câncer de estômago. E ele disse que então ela mostrou aquela satisfação e disse, mas eu não falei que eu ia ter um câncer de estômago? Então ele diz que essa paciente, no mínimo, já precisava ali de um atendimento psicológico. Porque com certeza com essa ideia fixa, ela contribuiu para a eclosão daquela enfermidade. E, aliás, aqui é oportuno a frase que está na obra Libertação, dita por um dos mentores, dirija o homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. Que foi o que essa senhora fez. Ela dirigiu a vontade dela naquela certeza de que ela teria um câncer de estômago. Então, a doença atendeu o seu apelo, veio ao seu encontro. Então, a Organização Mundial da Saúde tem discutido também que o conceito de saúde como sendo um completo bem-estar físico, mental e social está incompleto, dizendo que, além desse aspecto, é preciso também se analisar o aspecto ecológico e o aspecto espiritual. E por que o ecológico? Bom, se nós vivemos, por exemplo, numa cidade que tem muita poluição, isso por si só já é um fator etiopatogênico, ou seja, um fator causador de doenças. E o Dr. Décio traz uma lembrança, ele diz que numa determinada época houve um surto de crianças anencéfalas em Cubatão, e uma equipe de epidemiologistas foram enviados para lá, e constataram que um dos poluentes que era despejados no ar em Cubatão era o causador do aumento do índice de anencefalia nas crianças. Podemos também referir aqueles ambientes úmidos que contribuem para a crise de asma.
Então, é um aspecto que precisa ser considerado. E o espiritual, a ciência, a nossa ciência tradicional, ela se utiliza ainda do paradigma materialista. Paradigma, o que é? É a linguagem utilizada entre os cientistas. E essa linguagem aponta, se traduz, de que nós todos somos um corpo. E é por isso que o corpo é o alvo de toda a atenção. Só que, felizmente, esse paradigma ele está mudando, porque está crescendo consideravelmente o número de trabalhos na medicina que aborda as questões da espiritualidade, o que demonstra um interesse crescente dos cientistas em relação a esse assunto. Então, nós tivemos a oportunidade de participar de um seminário na Universidade de Caxias do Sul sobre saúde e espiritualidade e foram apresentados uma série de estudos que têm sido feitos, como, por exemplo, um que foi feito com 89.708 mulheres e se constatou que frequentar um culto religioso uma ou mais vezes na semana está associada a uma taxa de suicídio 5 vezes menor quando comparados a grupos que nunca frequentaram um grupo religioso. E nós sabemos que o suicídio ele é um problema que vem crescendo, não só entre os adultos, mas entre jovens, entre adolescentes. Então, ele é um problema que, no mínimo, exige uma atenção para se descobrir o porquê, as causas que levam a alguém tão cedo desistir da vida. E há ainda trabalhos que são considerados referência no meio científico. Trabalho que é considerado referência no meio científico é aquele trabalho que é considerado como um ponto de partida para os demais. E o autor mais importante nesse meio é um médico chamado Harold Kenning, da Universidade de Dux, nos Estados Unidos. Ele é católico e ele começou a estudar a influência da espiritualidade na saúde das pessoas. Então, ele começou a comparar a saúde daqueles que frequentavam um culto religioso com a saúde daqueles que não tinham o hábito de frequentar absolutamente nenhum culto. E ele constatou que as pessoas que frequentavam algum culto religioso, elas adoeciam menos. E quando adoeciam, se recuperavam mais rápido. Então, a conclusão que o Dr. Harold Kenning chegou é que ter fé e acreditar em Deus faz bem à saúde. E à medida que ele foi aprofundando seus estudos, ele percebeu que não era o fato de ir à igreja, de frequentar um templo budista, enfim, não era isso que fazia que alguém fosse mais saudável, mas a crença, a fé em Deus. Então ele chegou a dividir o entendimento da fé em graus de comprometimento. A fé intrínseca e a fé extrínseca. Então ele diz que a fé intrínseca é aquela que vem de dentro. É aquela que faz com que a pessoa frequente determinado lugar e aquilo que ela aprende naquele lugar impacta a sua vida de tal modo que ocasiona a mudança nos seus hábitos, que ocasiona uma mudança na sua relação com a sua família, com as pessoas do seu entorno, que lhe dá bons hábitos, que causa mudanças positivas na sua vida. Ao passo que a fé extrínseca, que é aquela que vem de fora, e aqui estão aqueles que frequentam uma instituição porque a esposa quer, porque o marido quer, porque o fato de frequentar aquela instituição pode lhe trazer alguma vantagem. Então, são aquelas pessoas que dizem assim, eu não acredito em Deus, mas pelo sim e pelo não eu vou frequentar. Porque vá que lá na frente isso faça diferença. Então, isso é uma fé superficial, que não impacta a pessoa em absolutamente nada, que não causa nenhuma espécie de mudança positiva na sua vida. Então, através de questionários, o Dr. Harold Kenning, ele descobriu o impacto que a religião tinha na vida de muitas dessas pessoas. Ele descobriu que muitas delas não frequentavam nenhum culto religioso, mas tinham fé.
Então ele chegou à conclusão de que não é o fato de ir à igreja ou frequentar um centro espírita, por exemplo, que nos faz viver mais e melhor, mas é termos fé, é acreditarmos e, sobretudo, essa fé impactar a nossa vida, nos deixando mais otimistas, nos auxiliando a ter um coping maior. Coping é uma palavra inglesa que não tem tradução na língua portuguesa e que significa a capacidade de recuperação. Então, por exemplo, se percebeu que alguém que sofreu um acidente, alguém que foi atropelado e quebrou uma perna, a pessoa que cultiva a espiritualidade, que tem fé, ela recupera mais rápido. O osso se solidifica mais rápido. Então, é um impacto na matéria, no físico, no corpo. Quem acredita em Deus, ele começou a perceber, infarta menos, tem menos AVC. Então, foram mais de 480 trabalhos apenas do Dr. Harold Kenning. E a partir desses trabalhos, a Associação de Medicina ela foi obrigada a admitir que a espiritualidade é um fator promotor de saúde. E a Associação Americana de Escolas Médicas recomendou que as escolas de medicina americanas incluíssem a disciplina de medicina e espiritualidade nos seus currículos. Então, mais de 94% das universidades americanas já têm essa disciplina nos seus currículos. E esse é um chamamento não só para abraçar determinado segmento religioso, para começar a frequentar um culto religioso, mas para abraçar a espiritualidade. E aqui é oportuno a gente referir um texto de Gabriel Nogueira Salum, intitulado Espiritualidade nas Relações, que ele vai nos dizer, citando Emmanuel, precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas guardamos uma necessidade muito maior de espiritualidade, entendida essa como um conjunto de conhecimentos, valores, vivências que tendem a nos conectar com a nossa essência espiritual, orientando o nosso livre-arbítrio, aguçando nossa sensibilidade, ampliando a nossa visão da realidade e resultando em equilíbrio e harmonia, ou seja, saúde. Então, espiritualidade é nos conectar com a nossa essência. E qual é a nossa essência? Nós somos um corpo que tem um espírito, ou a nossa essência espiritual, e nós temos uma ferramenta, um instrumento que é o corpo físico. Então, a espiritualidade faz com que a gente busque esta essência. E buscar essa essência e tudo isso que ela significa, se traduz em saúde. Então, os trabalhos, alguns trabalhos demonstram que a fé, curiosamente, às vezes ela age contra e ela piora a saúde do paciente. E quando é que isso acontece? Quando a pessoa acredita que aquilo que lhe acontece, por exemplo, a pessoa se descobre portadora de uma enfermidade degenerativa. E aí ela passa a acreditar que aquilo é uma punição de Deus. Que ela merece aquela doença e que aquela doença foi providenciada por Deus a fim de que ela pague alguma coisa. Então, as pessoas que têm esse raciocínio, é bastante difícil que haja a recuperação, porque nessa situação a pessoa se compraz na dor, porque ela traz uma consciência muito culpada, muitas vezes por comprometimentos em existências pregressas. Ela acredita que ela precisa ser punida. Então, para aqueles que acreditam, por exemplo, na teoria do céu e o inferno, que ou vão para o céu ou vão para o inferno, quando se descobre com um problema delicado de saúde, ou quando se descobre por uma questão natural que o desencarne se aproxima, a coisa começa a ficar muito complicada. Então, vamos imaginar que alguém chegasse para nós hoje e dissesse assim, daqui a uma semana tu estarás desencarnando, morrendo. Imagine se a nossa crença fosse a do céu e do inferno. Será que nós íamos ter a ingenuidade de pensar que nós iríamos direto para o céu daqui a uma semana? Será que a gente já está merecendo o céu? É bem possível que não.
É bem possível que a gente saiba e a nossa consciência nos diga que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para corrigir e que a gente precisa de mais tempo. Não significa dizer que a gente deve cruzar os braços porque a gente tem tempo. Não. A doutrina espírita nos diz que nós temos que nos esforçar para dar conta das nossas atribuições. Porque pode ser, nós vamos ter outras oportunidades, mas pode ser que as condições depois não sejam tão favoráveis quanto aquelas que se apresentam hoje. Então, a doutrina espírita, ela nos alcança ferramentas, aquelas ferramentas necessárias para nós raciocinarmos de uma maneira mais otimista e de uma maneira calcada na razão, porque ela nos faz analisar as questões por um prisma bastante racional, bastante lógico, e nos faz ver a vida de uma maneira mais otimista. Aliás, há estudos científicos dizendo que a visão otimista da vida, ela auxilia no desempenho no trabalho, nos auxilia a pensar melhor, auxilia na nossa saúde como um todo, nos protege da depressão, do AVC, auxilia na recuperação do câncer de mama e, de uma forma geral, auxilia as pessoas a terem experiências emocionais mais positivas. O cultivo dos bons pensamentos, o pensamento positivo, o otimismo em relação à vida, podem ativar os nossos genes, estimulando o nosso cérebro e o nosso corpo a produzirem hormônios benéficos, porque nós somos movidos a hormônios. Só que quem é que dá a ordem para que esses hormônios sejam produzidos? O que é causa e o que é consequência? É isso que nós precisamos estar atentos. Então, quanto ao altruísmo, por exemplo, há estudos que mostram que aquelas pessoas mais altruístas e voluntárias nos trabalhos sociais, elas têm mais satisfação na vida, menos distúrbios mentais e menos mortalidade em geral. Aquelas pessoas, por exemplo, isso foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que se voluntariam para auxiliar as vítimas de desastres, se constatou que houve um aumento no sentimento de propósito nas suas vidas, um aumento de bem-estar, diminuição do estresse, percepção de mais felicidade, melhora na saúde mental, ajuda à recuperação de uma frustração. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que é aquilo que nos disseram um dia: fazer o bem, amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Então aqui a gente vê que parece que há um entrelaçamento entre religião, saúde, parece que está tudo interligado. Só que não parece estar tudo interligado. Se nós quisermos ser saudáveis, nós precisamos observar as leis divinas. Há um estudo também com relação à gratidão. A gratidão ela é tão importante que a benfeitora Joana de Ângeles escreveu uma obra só sobre gratidão, chamada Psicologia da Gratidão. Quanto mais gratidão nós sentimos, mais o nosso corpo libera um hormônio chamado ocitocina, que ele é conhecido como o hormônio do amor. Quando ele é liberado, os níveis de cortisol do nosso corpo caem. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, quanto mais ocitocina nós liberamos no corpo, nós vamos erradicar as células danosas, nós vamos aumentar as células de defesa do nosso corpo e nós vamos aumentar exponencialmente a nossa resposta imunológica. O nosso corpo vai ficar mais forte para enfrentar as enfermidades. Então, indivíduos portadores de depressão e de ansiedade, eles participaram de um experimento. Eles foram convidados durante 3 meses a fazer toda semana uma carta, agradecendo as coisas mais simples da vida. Um encontro com um amigo, um chimarrão, um pôr do sol, enfim. E se observou que pelo simples fato de esse grupo fazer uma vez por semana essa cartinha, agradecendo aquelas coisas tão corriqueiras da vida,
contribuiu para aumentar sensivelmente a sensação de bem-estar. Então, nós temos que pensar se nós temos esse hábito de agradecer, como foi dito aqui no trabalho inicial, ou nós temos mais o hábito pernicioso de reclamar. Nós temos mais a tendência de analisar as questões positivas da vida, ou nós evidenciamos aquilo que é negativo. Nós conseguimos transformar ou extrair de um fato negativo alguma coisa positiva, ou nós nos entregamos para aquela ocorrência difícil e deixamos o desânimo nos dominar? Então, tudo isso tem a ver diretamente com a nossa saúde. As pessoas gratas, elas sofrem menos com insuficiência cardíaca e quando precisam ser internadas, elas ficam menos tempo num hospital. Isso é a ciência que diz. A questão da solidariedade. As pessoas, por exemplo, se constatou que realizam doações como entrega de roupas, alimentos para ajudar instituições, elas adoeceram menos do que a média restante de uma população na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos. O ato de doar em si, ele pode ter um contato direto do doador com a pessoa beneficiada ou não. Essa doação pode ser feita por um depósito bancário, basta a intenção de ajudar para que esse que está fazendo a doação sinta uma melhora na sua disposição, na sua saúde. E uma outra questão importantíssima, o perdão. Há evidências científicas mostrando que as pessoas que perdoam têm menos hipertensão arterial e são menos estressadas. Pessoas capazes de perdoar, incondicionalmente se constatou que vivem muito mais. Aí quem é que veio há 2000 anos nos dizer, quando foi perguntado quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão, e o que ele disse? 70 vezes, 7 vezes. Cada ofensa, ainda que a ofensa for feita frequentemente, porque ele, como o maior médico de todos, já sabia que para nós sermos saudáveis, nós não podemos carregar mágoas no coração. Então, tudo isso que nós fizemos até aqui foi analisar a saúde e a espiritualidade. Mas nós sabemos que tem o componente doença. A doença, quando aparece na máquina física, no nosso corpo, o que é a doença? Por que ela surge? E qual é o papel dela? O que ela vem fazer na nossa vida? Emmanuel, ele diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Bom, se saúde é a perfeita harmonia da alma, a doença é a desarmonia. E a doença, ela é a etapa final. Quando uma doença aparece no nosso corpo físico, seja a doença que nós imaginarmos, é porque o nosso espírito, a nossa alma, já está impactada, já está enferma. Porque o nosso corpo, ele é como se fosse uma tela. Uma tela que mostra aquilo que vai na nossa alma. Quando o corpo adoece, o que normalmente as pessoas fazem? Elas vão ao médico. E então tomam remédio, fazem cirurgia. Esse é um raciocínio que o Dr. Décio Iandoli faz. Mas e se isso não resolve? Se o médico, por exemplo, diz para aquela pessoa que não há mais o que fazer do ponto de vista biológico, que ela tem que se resignar e a medicina não tem mais nenhum recurso a oferecer. Normalmente, essas pessoas, então, vão procurar a espiritualidade. E muitas delas, geralmente, vão ao centro espírita. Até aquelas que não são espíritas, que não são simpatizantes, mas é que nessa hora extrema, a pessoa se vê diante de um grande desespero, então ela procura todos os recursos. Mas, diz o Dr. Décio, o que essas pessoas estão buscando de fato? Elas estão buscando a cura do corpo. E umas, inclusive, dizem, eu fui no centro espírita, eu tomei um passe e não adiantou nada.
Só que isso, na verdade, diz o Dr. Décio com muita propriedade, é a reprodução do paradigma vivido na medicina, que é o paradigma materialista. O alvo é o corpo. Não importa que a alma esteja sofrendo melhoras. Se o corpo está enfermo, a pessoa está desesperada. Então, a nossa medicina, ela tem como alvo o corpo. Mas não são apenas os médicos que têm esse raciocínio. Os pacientes também agem assim. Então, há aqueles que não têm fé em algo transcendente, e é preciso que se respeite, mas há aqueles que têm fé, que acreditam em algo superior, e quando adoece, vão atrás do milagre. Querem algo ou alguém que solucione aquele problema para ontem. Mas aí, nós questionamos, isso é buscar saúde na acepção que Emmanuel nos diz? Harmonia da alma? Porque o que é saúde do ponto de vista da doutrina espírita? É essa harmonia da alma. Então, se é a harmonia da alma, quem é o responsável por essa harmonia? Nós. É o nosso proceder diante da vida, são as nossas escolhas, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos e reagimos, ela que vai determinar se nós somos saudáveis ou se não somos saudáveis. Então, uma questão interessante de se refletir a respeito, como diz o Dr. Décio, é o efeito placebo e o efeito nocebo. O que é isso? O placebo é dar uma pílula de farinha para uma pessoa e dizer que ela vai ficar curada de uma enxaqueca. E isso já foi feito. Dá-se aquele comprimido de farinha, a pessoa toma e fica curada da enxaqueca. E isso também é feito para efeitos negativos. Dá uma pílula de farinha e dizer que aquilo vai provocar uma diarreia. A pessoa toma e fica com uma diarreia. Então, é o mesmo fenômeno, só que um é utilizado para o lado positivo e o outro para o lado negativo. Como é que se explica isso? Quem é que está fazendo o corpo se curar ou adoecer, já que aquele medicamento é farinha? É o acreditar da pessoa. E aí nós lembramos daquela senhora que disse, eu vou ter um câncer de estômago. Porque ela quis ter aquela doença. Ela chamou aquela doença. A doença atendeu o seu apelo. Então é isso que a medicina mostra com essas experiências. E há estudos nesse sentido com relação à parte psicológica. Porque há vários trabalhos que mostram, por exemplo, os antidepressivos tendo o mesmo índice de sucesso do que o placebo. Dá aquele remédio para a pessoa, é farinha, mas diz que é um remédio potente que vai curar a depressão e a pessoa fica curada, porque ela acreditou na cura. Então, esse fenômeno diz o quê? Que nós mandamos no nosso corpo. E aqui nós vamos lembrar André Luiz, quando ele definiu a célula como animáculos infinitesimais domesticados. Ou seja, ele diz, nossas células são como animais que nós domesticamos. Nós mandamos. Nós dizemos o que elas precisam fazer e elas vão atender a nossa ordem. Então, quando nós adoecemos, o que significa isso? Que o comando foi dado de maneira equivocada. Isso acontece, por exemplo, com o câncer. O que é o câncer? O câncer é um conjunto de doenças que tem como característica a perda da ordem das células. Elas começam a crescer desordenadamente. E já se sabe que há causas genéticas e ambientais. Todas as doenças, todas elas, têm o fator predisponente e o fator desencadeante. Qual é o fator predisponente? A genética, por exemplo. Então, existem alguns genes que estão relacionados a determinado tipo de câncer. Por exemplo, o HLA-B29 é o gene causador do câncer de intestino. Então, no começo se pensava, quem tiver o gene, necessariamente vai ter o câncer. Hoje se sabe que a pessoa pode ter o gene e não ter o câncer. E pode também não ter o gene e desenvolver o câncer. Então, o gene é o fator predisponente.
Quem tem o gene, ele tem uma chance maior de desenvolver a doença em relação àquele que não tem. Mas as duas pessoas podem ter. Então, isso confirma o que o André Luiz nos diz, que está na nossa decisão, na nossa cabeça. Somos nós que mandamos a ordem errada muitas vezes, por aqueles desequilíbrios que vão na alma. E aí o Dr. Décio diz assim, quando nós conseguimos curar, nós conseguimos sempre curar o nosso corpo físico? Porque às vezes não dá tempo. Então ele diz, muitas vezes nós passamos reencarnação após reencarnação errando. Então na última, que é a reencarnação em curso, nós aprendemos a lição, mas aquela vibração deletéria com a qual nós nos comprometemos, que foi gerada nas reencarnações pregressas, acaba se manifestando no corpo como doença. E essa doença provoca o desencarne. E aí, muitas vezes, o que a gente diz? Ai, aquela pessoa era uma pessoa tão maravilhosa, tão comprometida com o bem, ajudou tanta gente e morreu de câncer, como Deus é injusto. Na verdade, aquele câncer curou aquela pessoa. Curou a alma. Era o que precisava para ela tirar aquela mancha que ainda carregava. Porque, na verdade, o corpo, ele precisa drenar as energias ruins da nossa alma. Ele é como um mata-borrão. Ele é como uma máquina de lavar roupas. Como diz Emmanuel, todos somos portador de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. E esse tanque, ele é o nosso corpo físico. Então, muitas vezes, nós focamos no corpo, buscamos desesperadamente a cura, sem nos darmos conta de que, muitas vezes, aquela enfermidade que causa tanto desespero, é ela que está curando a alma. É ela que está curando o espírito imortal. Então, daquele conceito da Organização Mundial da Saúde, do bio, psico, sócio, ecológico, espiritual, talvez o fator mais determinante da saúde seja o espiritual. Porque, como diz o Dr. Décio Andoli, se nós estivermos saudáveis espiritualmente falando, ou seja, se formos pessoas que amam, que perdoam, nós podemos estar num palácio ou numa choupana no meio do mato. Que nós vamos estar em paz com a consciência e nós vamos estar saudáveis. Então, mesmo incompleta, a definição da Organização Mundial da Saúde, que não é observada na íntegra, como nós vimos, está muito distante ainda do que verdadeiramente é saúde do ponto de vista espiritual. Daquele ponto de vista que nos diz Emmanuel, harmonia de vibrações. Porque se nós formos pensar, toda pessoa que é egoísta, toda pessoa que é vaidosa, rancorosa, ciumenta, agressiva, essa pessoa ela não é saudável. E com esse procedimento paulatino, corriqueiro, constante, a mágoa, por exemplo, ela vai acabar produzindo uma enfermidade no corpo físico, que é a derradeira oportunidade de cura. Então, Emmanuel, mais uma vez, saúde é a perfeita harmonia de vibrações. A doença ela é um recado da vida. Ela é um recado nos dizendo assim, tu precisa tomar cuidado nesse sentido. Precisa deitar os olhos nessa direção. Precisa corrigir essa rota. Precisa tomar este caminho. E nós precisamos prestar atenção, então, nos sinais que o nosso corpo está enviando. Mas eles são, o nosso corpo, ele é um sinalizador daqueles recados que a alma está enviando para nós. Então, é tudo um conjunto. Uma coisa depende da outra. Está tudo interligado. Mas nós precisamos, então, ter em mente que a causa de tudo é o espírito imortal. O corpo, ele é uma ferramenta importantíssima. Mas ele vai sofrer o impacto daquilo que for na vida do espírito. O espírito é o causador. E nesse planeta, como diz Dr. Décio Andoli Júnior, só existiu um médico de verdade
que deixou um grande compêndio de medicina que se chama Evangelho. Nesse compêndio, ele teve a oportunidade de nos falar de todas as doenças que podem nos acometer, e todas essas doenças têm uma causa apenas: a falta de amor. Se nós formos olhar na base de todos os nossos desequilíbrios, a nossa desarmonia está a falta de amor. Então, ele deixa o remédio que cura qualquer doença, quando ele disse: amar o próximo como a si mesmo. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Se nós quisermos trabalhar pela nossa saúde de verdade, a nossa saúde plena, esse é o caminho. E ele nos deixa a posologia. Como é que nós vamos tomar esse remédio? Não fazer justamente para o outro o que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Aliás, como se diz, se esses dois preceitos fossem observados, nós poderíamos ignorar todas as demais regras escritas que existem. Porque essas duas regras já contribuiriam para que houvesse ordem no meio da sociedade, no meio social, e, em última análise, a nossa saúde. Então, se muitas vezes nós não conseguimos amar, e se muitas outras vezes ainda deixamos de fazer o bem ao outro e caímos, será dada a oportunidade de levantar. Só que nós devemos nos erguer rapidamente e começar o trabalho. Porque, como nós dissemos, a doutrina espírita, ela não diz que nós podemos adiar aquilo que deve ser feito, porque podemos fazer depois, porque vai nos ser dada milhares e milhares e milhares de oportunidades. O quanto antes nós fizermos, antes nós já vamos começar a colher os benefícios nesta existência agora. Então, na tarde de hoje, que nós possamos retornar aos nossos lares, levando essas reflexões e pensando, será que eu estou plenamente saudável? Como têm sido as minhas escolhas, os meus pensamentos, a minha maneira de agir? O que eu posso modificar? O que eu posso melhorar? Que boas escolhas eu posso fazer para impactar a minha vida? Porque, como nós vimos, isso precisa escorregar para a prática. Não adianta nós guardarmos isso em forma de teoria. Nós precisamos levar para a nossa vida de relação. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores em todos os campos que nós estivermos. Na família, no trabalho, na sociedade, enfim. Porque se nós quisermos um mundo melhor, de pessoas mais coerentes, de pessoas mais saudáveis, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque nós fazemos parte deste meio e precisamos dar a nossa contribuição. Então, muito obrigada pela atenção e que possamos retornar aos nossos lares, levando muita paz e muita proteção do nosso Pai amado.